Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Fato do dia: Mauro Cid delata um golpe de Estado. Gente, essa delação do Mauro Cid vazando a conta-gotas, a gente ainda vai falar muito dela. Bom, você que já sabe como funciona o Narrativas Antagonista, já está ali ligado no que eu vou falar para você. Primeiro, os fatos. O que tem efetivamente sobre essa delação? Em segundo lugar, eu vou trazer para você as narrativas. Qual que vai ser a narrativa da direita? Qual que vai ser a narrativa da esquerda? E no finalzinho eu trago para vocês a minha opinião. Eu quero saber também qual é a sua opinião e a gente quer qualificar o debate, sair dessa coisa de ficar só nas narrativas, o povo repetindo narrativa feito papagaio, se achando bichão, se achando espertão, achando que tem uma opinião, mas todo mundo já percebendo que esse tipo de comportamento, nossa, é um mico do caramba. Mas, enfim, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos, avisa para quem ainda não sabe que existe o Narrativas Antagonista, não se esquece de se inscrever aqui no canal e tocar o sininho. Vamos aos fatos. Delação de Mauro Cid. Ele teria dito nessa delação, e eu digo teria dito por quê? Porque isso saiu no UOL e saiu no jornal O Globo. Alguém viu a delação? Não, ninguém viu. Que delação é essa? Essa é uma delação negociada com a Polícia Federal e a defesa do Mauro Cid. E ela existe, não é uma coisa assim virtual, vai delatar, disse isso, disse para a revista, não. É uma delação mesmo que foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes no último dia 9 de setembro. A Procuradoria-Geral da República está contestando essa delação, mas ela está contestando o quê? O que o cara falou, que se podia falar? Não. O que a Procuradoria-Geral da República está contestando é o seguinte: ela diz que só o Ministério Público pode firmar esse tipo de coisa, essa colaboração premiada, delação premiada. E que a Polícia Federal sozinha não poderia. E este foi o caso, foi a Polícia Federal sozinha que fez, mas o Supremo disse que ok. Então, em tese, isso está válido, tá? Em tese não, isso está válido. E em tese continuará válido, não se volta atrás. Mas o documento em si, ele não foi tornado público. Por quê? Porque precisa investigar se aquelas informações dadas ali, elas têm veracidade. Uma delação, ela só vale para cima, que essa era a grande questão do Mauro Cid. Quem que ele vai delatar para cima? É só o Bolsonaro. E por que a delação é só para cima? Porque senão você pega um CEO de uma empresa corrupta, ele faz a delação e delata até o motoboy. Entende? Tem que ser para cima. E tem que ser coisa que a polícia não chegaria naquilo sozinha também, porque senão vai aliviar a pena do cara se a polícia já tem as provas? Não vai. Então, essa nova versão explica o porquê de aceitarem a delação do Mauro Cid, porque ele implica aí não o Bolsonaro, mas o comandante da Marinha, que é para cima dele. Entendem? E com uma coisa que ninguém poderia saber, porque seriam 2 reuniões das quais ele participou. Então, qual é a história da delação que sai no jornal O Globo, sem dizer quem são as fontes, apenas dizendo que isso caiu como uma bomba no meio militar? Já no UOL, se diz que as fontes são 2 pessoas que estiveram presentes no momento da delação, mas não se diz quem são essas pessoas. O papel da delação mesmo, uma gravação, ninguém viu, tá? Então, estamos saindo a partir daqui. Mas as informações que saem nos 2 jornais, elas são muito iguais, muito coincidentes. E quais são elas? De que o assessor de assuntos especiais, não sei o que, da Presidência da República, o Felipe Martins, vocês podem procurar o Felipe Martins aqui no Antagonista, tem muitas reportagens feitas pelo Antagonista sobre ele. Ele é uma pessoa que liderava essa campanha suja de robô de internet contra quem criticava o Bolsonaro.
Ele fez isso contra diversas pessoas, até eu entrei na dança. Danilo Gentili foi um caso que ficou muito famoso. Ele fazia essas perseguições e é uma pessoa de baixíssimo nível. Isso não é opinião minha, vocês confiram que está na rede. E ele teve muito apoio no início do bolsonarismo, se achava ele um gênio, porque era aquela coisa de luta contra o PT. Este Felipe Martins, que é uma pessoa que nunca tinha tido um trabalho na vida, ele desembarca no governo Bolsonaro como se fosse um grande gênio, começa a fazer isso e aí, nessa história, ele volta aos holofotes com essa participação, que ele teria proposto um golpe de Estado, teria apresentado um documento ao presidente da República. Mauro Cid diz que presenciou isso e que teve até uma reunião em que tinha um advogado constitucionalista e um padre. E aí é que entra a história que começa a ficar problemática. Nessa reunião, o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, teria concordado com a ideia de dar um golpe de Estado. Ou seja, impedir que você tivesse ali a tomada de posse do próximo presidente. Mas o pessoal do Exército falou que não ia entrar nessa loucura. Agora, quais são os próximos passos? A Polícia Federal está fazendo investigações para tentar corroborar essa versão ou não, para tentar ver se é verdade o que o Mauro Cid disse. Inclusive, estão tentando ver se aquela tal história da minuta do golpe que estava na casa do Anderson Torres é verídica ou não. O Mauro Cid ficou preso 4 meses sem um indiciamento formal por causa da história da falsificação dos cartões de vacinação da família Bolsonaro. Ele fez essa delação premiada e no dia seguinte foi solto. E agora isso está aí na praça, uma bomba de que realmente Bolsonaro teria tentado armar um golpe de Estado que só não aconteceu porque o exército brasileiro não quis. E agora vamos às narrativas. Você quer ver primeiro a da direita ou da esquerda? Qual que será que vem hoje? O Mauro Cid está sendo forçado a dizer coisa que não aconteceu para ser solto. A gente já conhece esse joguinho. E esse governo do PT é sujo. Tem o braço do Flávio Dino para isso. E o Brasil, vocês sabem, o Brasil não tem mais justiça. O Brasil não tem mais judiciário. O STF é um puxadinho do PT, fazendo tudo o que interessa para o Lula e tudo que pode prejudicar a direita brasileira. E nesse caso ficou claro. Por quê? Levaram o Mauro Cid preso, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Com que acusação? Com que indiciamento? Nada. Vieram com a história do cartão de vacinação, que isso, que aquilo, mas lá, para indiciar mesmo, nada. E fica pressionando, e fica pressionando, e fica pressionando. Se não entregar o Bolsonaro, não sai. Se não entregar o Bolsonaro, não sai. Mas ele é um homem do exército, ele é um homem honrado. Ele não ia entregar o presidente que não fez nada. Mas, 4 meses na cadeia, vai saber pelo que ele passou. Inventou essa história completamente maluca de tentativa de golpe de Estado, que ninguém tem como saber se é verdade ou se é mentira, porque só ele lá que estava na sala, parece que ele, o Felipe Martins, um padre, um constitucionalista, o pessoal do Exército, esse pessoal é o quê? Um vai dizer que sim, o outro vai dizer que não, fica o dito pelo não dito, e a gente vê todo esse esforço para tentar acabar com o bolsonarismo, mas, sobretudo, com essa movimentação popular anti-establishment. Vocês lembram, na época da Lava Jato, aquela gravação do Romero Jucá, vai com o Supremo, com tudo. A hora que entrou o Bolsonaro, desmontando o esquema do establishment político, desmontando o esquema desses empresários corruptos e fazendo o Brasil voltar a ser patriota, que o Brasil tinha perdido isso, a hora que entra o Bolsonaro com esses valores, eles querem implodir. E é isso que a gente está vendo. Estão fazendo o Mauro Cid contar coisa que não aconteceu, se é que ele contou, que ninguém viu essa delação. A imprensa toda fazendo um diz que me disse, é isso. O circo está armado. Não tem mais justiça, né? Isso aqui já virou uma Venezuela. Agora ficou claro que a gente estava sempre certo, alertando sobre os perigos do fascismo no Brasil. Fascismo que começa com a Lava Jato, porque a Lava Jato é a semente do fascismo. A Lava Jato veio fazendo processos ilegais e acostumando o povo à ilegalidade.
Até que chega lá o genocida, né? Com toda aquela escória dele, com todos esses apoiadores que agora estão se fazendo de idiota, esse pessoal do gabinete do ódio, eles queriam dar um golpe de Estado mesmo. Eles queriam dar um golpe de Estado e agora está claro. A delação do Mauro Cid está aí. O Mauro Cid é do Exército, não tem nem de coronel do Exército. Não tem por que mentir, né? E ele estava lá no meio. Tomara que tenha aprendido alguma coisa, tenha se arrependido para não andar mais com ratos, para não andar mais com essa escória. E é essa escória que queria transformar isso aqui numa ditadura. O golpe de Estado quase aconteceu. E você vê os bolsonaristas enrustidos, né, por aí. Esse pessoal que fica falando mal do Lula. O pessoal achou defeito até no discurso do Lula na ONU. Pessoal que critica a Janja. Pessoal que diz que o Lula não precisa de avião. Agora vieram com essa picuinha de Lula gasta no cartão corporativo. É o quê? É tudo gente dessa curriola de golpista. E agora ficou muito claro o que eles queriam. E agora fica muito claro que nunca houve excessos, como diz essa curriola de bolsonarista enrustido, por parte do Supremo Tribunal Federal. Fica claro que a gente precisa da lei das fake news. Fica claro que a ação do Flávio Dino tem sido fundamental. Porque se essa corja de ratos não for extirpada, não for esmagada, nós não conseguiremos ter uma democracia no Brasil. Depois do 8 de janeiro ficou claríssimo. Essa gente está pegando pena que os fascistinhas estão dizendo que é alta. Eu acho que devia ser perpétua, se não pena de morte. Desculpa até falar assim, porque eu sou contra a pena de morte. Mas, enfim, é isso que a gente está vendo. Quase houve um golpe de Estado. Nós escapamos por pouco. E o que importa é a democracia permanece inabalada. Quero saber também a sua opinião, hein? As narrativas a gente já sabe quais são, mas eu sei que você tem uma opinião qualificada e você vai deixar aqui para mim nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com gente que você sabe que é inteligente, que quer debater política em alto nível. Vamos agora ao que eu penso sobre essa delação do Mauro Cid. O que eu penso é que a gente está tendo um vazamento a conta-gotas para que seja justificada uma ação política onde as provas parecem muito escassas. Ao mesmo tempo, essa cúpula que o Mauro Cid mostra é aquela cúpula que tem tudo para dar errado. Não tem como você montar um governo com gente de baixíssimo nível, como o senhor Felipe Martins, que não tem nenhuma experiência, não é nem na máquina pública, com gente que corre de carteira de trabalho, que vive de xingar a mulher com coisa de baixo nível na internet. Não tem como você montar isso e dar certo. Eu sei que muita gente apoiou esse tipo de esgoto moral dentro do bolsonarismo. Por quê? Porque falava, nós temos que combater o PT na mesma moeda, porque o PT tinha os MAVs. Se a gente não tiver algo na mesma moeda, a gente vai ficar para trás. Só que você não se limpa com carvão, você não se limpa com lama, você não se limpa no esterco. Quando você vê uma coisa suja, não adianta você se jogar nela achando que você vai vencer ela, você vai ficar mais sujo. E esse é o resumo da ópera do que aconteceu ali. Isso que o Mauro Cid, segundo os jornais, disse, não é uma coisa que ninguém vai estranhar. Porque nós estamos falando de uma persona que era, vamos dizer, de ideias muito malucas, que não aportou nada de positivo para o governo. O governo Bolsonaro é um governo que tinha a faca e o queijo na mão para que o Brasil tivesse, vamos dizer, uma história política diferente. Ele veio com muito apoio. Ele chega com muito apoio popular e com muito apoio para romper com o establishment. E ele faz o quê? Ele enfia o PT de volta no poder. Então, aquilo que foi montado ali, não tinha como dar certo porque não tinha como construir. Outra coisa é a situação que a gente tem, a delação do Mauro Cid agora. Me parece que ela está sendo vazada a conta-gotas. Isso que ele conta de uma reunião desse cara aí, que era um
lamaçal de internet, parece aquele comportamento de Chan. Dá um Google aí pra você ver o que é Chan. Aquele nível de quinta categoria, a gente espera mesmo que vai fazer o negócio, presidente, vamos dar um golpe de Estado. Aí junta um padre com um constitucionalista e não sei... Parece verossímil. E realmente pode ter acontecido. Na delação do Mauro Cid, essa parte da proposta não é a mais importante. A mais importante é quem consente. Porque aí ele enrola não só o Bolsonaro, mas o comandante da Marinha também. E isso nas Forças Armadas é uma coisa que, assim, agora ser publicado, sendo isso verdade, ele cai como uma bomba. Mas já deve ter sido algo que foi enfrentado ali. Essa delação do Mauro Cid me parece que vai vir esse pedaço agora, depois vai vir outro pedaço, depois vai vir outro pedaço, depois vai vir outro pedaço. Ela me lembra muito a delação do Palocci, que no fim não deu em nada. Essa nós não sabemos se vai dar ou não, porque as coisas que vêm são coisas que você... Ele não gravou essa reunião. Você vai precisar de uma prova testemunhal. Me parece que isso serve para, como a gente já viu em outros carnavais, contar uma história que justifique, num momento mais lá para frente, medidas contra Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Inclusive isso de trazer à tona o que tinha de mais baixo nível, de maior serviço de inutilidade pública dentro do governo Bolsonaro, que era esses malucos de internet que ele levou lá para dentro, sabe Deus para fazer o quê? Que não fizeram nada, né? A não ser ganhar salário do governo. Mas, enfim, trazer isso à tona vai ressuscitando memórias de muita gente que também é contra o PT. E aí as pessoas lembram do que passaram, as pessoas estão na opinião pública, lembram do que passaram na mão dessa escória que o Bolsonaro colocou no governo e começam a falar, não, essa aí deve ser verdade. Então, eu vejo muito este movimento muito político. A grande questão é, na hora de julgar, vai ter prova, ou vai ser mais um julgamento que ele acontece, mas para os apoiadores do Bolsonaro, ele continuará sempre sendo visto como um julgamento político e injusto. Isso é o que nos revelarão as cenas dos próximos capítulos. A minha opinião é, eu tô louca para ver essa delação e para descobrir qual é a do vazamento a conta-gotas. É muito prejudicial para o bolsonarismo, mas o que a gente está vendo é mais um movimento de imagem e menos um movimento de investigação. A ver no que isso vai dar lá na frente. Bom, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já compartilhe narrativas antagonistas com quem você sabe que gosta de debater política e que adora dar risada de quem repete narrativa feito papagaio, se achando inteligentão, achando que ninguém tá percebendo que aquilo não é opinião coisíssima nenhuma, que é só narrativa. É isso, eu tô com você aqui no YouTube do Antagonista, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde. A gente se vê amanhã. Um grande beijo, até lá!